A questão 50 do Enem 2011, ela trata de um tema bastante tradicional no Enem. A questão dos combustíveis fósseis, do quanto o cara libera de energia para cada mol de dióxido de carbono liberado. É lógico, o dióxido de carbono em excesso faz mal para a natureza. É uma grande preocupação. Ele causa o chamado efeito estufa. Então, qual é a busca do homem? Um combustível que de preferência nem libere CO2. Mas como nós ainda estamos amarrados aos combustíveis fósseis, aqueles que fundamentalmente têm carbono na sua estrutura, são orgânicos e liberam CO2, então nós precisamos descobrir qual é o combustível fóssil que libera menos dióxido de carbono pela mesma energia liberada. Nós chamamos de queima ou combustão completa a queima de um composto com a quantidade suficiente de oxigênio. A combustão é reagir com o oxigênio. A combustão dos compostos orgânicos, então, ela se dá da seguinte forma. O composto orgânico reage com oxigênio e libera dióxido de carbono mais água. O que você tem que ter claro nesse tipo de exercício? Um composto orgânico vai liberar quantas moléculas de CO2 para cada molécula dele queimada? O benzeno, por exemplo, tem 6 carbonos em sua molécula. Para cada molécula queimada, vai liberar 6 moléculas de CO2. O etanol, para cada molécula, vai liberar 2 moléculas de CO2 e assim por diante. A partir daí, o que você tem que verificar? Neste caso, o exercício está pedindo qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono. Se você dividir a quantidade de energia que o cara libera por mol da substância, pelo número de carbonos que você tem em cada molécula, então você vai descobrir qual é a quantidade de energia liberada para cada mol de CO2 liberado, pois cada carbono gera um CO2. Cada mol de carbono gera 1 mol de CO2. No caso do benzeno, que libera por molécula 3.268 kJ de energia, divide isso por 6, você vai chegar à conclusão que para cada mol de CO2 que ele libera, vai sair 544,66 kJ de energia. E os demais? Fazendo o mesmo raciocínio, você vai chegar nisso. Então veja, para você liberar 1 mol de CO2, a glicose entre os combustíveis apresentados é aquele que vai te dar menos energia. Então, para chegar em 468 kJ de energia, a glicose exige 1 mol de carbono. Os outros exigem menos que 1 mol. 1 mol são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de dióxido de carbono. A glicose vai exigir essa quantidade. Vai exigir 1 mol de dióxido de carbono para te dar 468 kJ. Qualquer outro aqui vai exigir menos dióxido de carbono na atmosfera para te dar a mesma energia. Portanto, a glicose é a resposta do exercício. Quem é que libera mais dióxido de carbono para a mesma quantidade de energia? Aquele que libera menos energia para a mesma quantidade de dióxido de carbono. E neste caso é a glicose. A resposta C aqui é a correta. Bom estudo para você!